大家好，欢迎来上课，欢迎大家，我是顾汉老师。Estamos começando mais uma Mandarim Live, dessa vez número 269. Peraí que eu estou sentindo uma oscilação. Estou sentindo, é ótimo, estou sentindo uma oscilação na conexão. Estou percebendo aqui. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá? Melhorou, estamos de volta com a conexão. Em que vamos? Eu acho que melhorou, hein? Ficou bom, ficou bom. Então, hoje a gente vai fazer uma aula, continuando a aula de clima. Aula passada, 268, foi aula sobre clima, a gente aprendeu algumas expressões. Hoje a gente vai se aprofundar, vai falar mais. E eu achei legal algumas gramáticas que dá para trazer também. Então, a gente vai continuar isso. Só que antes, eu tenho um pedido, um chamado para todos aqueles que acompanham aqui a Mandarim Live e não ajudaram ainda o Laoshi, que é da semana passada para essa, a gente liberou, eu liberei a pesquisa do meu mestrado. Então, eu vou até abrir aqui, vamos para o modo aula. Olha só, para quem não conhece aqui, estamos no modo aula. Toda semana tem aula ao vivo. E eu quero mostrar para vocês o questionário, que é o seguinte, gente. A minha pesquisa é para entender a situação do ensino online no Brasil a partir da perspectiva dos alunos. É um nome bem grande, uma dissertação de mestrado, né? Então é 学习者视角下霸系的在线汉语教学现状研究，以古汉话语学院为例，que é a gente está fazendo um estudo de caso da Academia Gurhan de Mandarim. Esse eu vou compartilhar para vocês aqui o questionário. Então, qual é a proposta da pesquisa? Eu vou conversar aqui com vocês, que entender a partir da perspectiva dos alunos, né, dos estudantes, 学习者视角下 como é que é o cenário brasileiro. Porque tem pouca pesquisa acadêmica sobre isso, tem muita pesquisa do cenário na França, eu já vi pesquisa de cenário na internet em outros países, mas isso é relevante para a América Latina como um todo, que é a nossa situação é muito próxima, as dificuldades de material, as dificuldades de professores, a ideia é entender esse cenário a partir da perspectiva dos alunos, né? Não vir só de um lado como o Instituto Confúcio poderia fazer. O Instituto Confúcio é a instituição oficial de ensino de mandarim fora da China. Então, eu quero entender o cenário no Brasil, mais particularmente da escola online, a partir da perspectiva dos alunos. Então a gente está com 6 sessões de questionário, é coisa bem simples, coisa de 10 minutos. E então, sobre as condições que os alunos aqui estudam, a gente, no caso, a pessoa que está respondendo ao questionário vai ter que falar dela, sobre a motivação para estudar online, sobre os métodos e os hábitos de estudo, o que é que você faz para estudar, sobre a experiência que você tem passado, o que é que você tem como experiência de estudo online, a experiência sobre os cursos online de mandarim. Então, qual é a visão que você tem dos cursos de mandarim, algumas perguntas específicas em relação a isso, e por fim, a sua experiência na Academia Gurhan. Eu sei que nem todo mundo que assiste aqui a Mandarim Live está na Academia Gurhan como matriculado, como pago, mas a pesquisa não é só para os alunos pagos. Se você acompanha aqui toda semana, tem quase 300 pessoas que assistem todas as aulas, aqui aulas gratuitas do Mandarim Live, você pode participar também. Meu orientador falou, não, os alunos das aulas ao vivo também são um público que a gente precisa participar. E para isso a gente tem que ter uma amostragem bem grande. A gente já atingiu mais ou menos metade da meta, mas a gente ainda precisa de muita gente. Então, se você assiste às aulas do Projeto Mandarim Live aqui no YouTube toda semana, e se você quer contribuir, quer ajudar o Lashi de alguma forma, queria ter comprado o curso e não pôde, aqui agora é o momento de você ajudar. Depois você vem aqui. Eu vacilei, porque eu devia ter deixado esse link na descrição. Eu vou colocar agora aqui no nosso chat e vou deixar na descrição também. E o primeiro link é na descrição desse vídeo. Tá? Então respondam, que é muito importante para a gente continuar a pesquisa e o Laoshi virar mestre. O Laoshi vai virar o mestre de vocês. Lá vamos nós para a nossa Mandarim Live. Hoje a aula tá boa, hein? Hoje, se a de aula passada vocês já gostaram, a aula de hoje vai estar muito melhor, porque a gente vai aprender algumas estruturas. Eu foquei muito em pronúncia e eu gostei do ritmo da aula passada. Vamos lá para a aula de hoje. Lembrando, né? Recapitulando, revisando, a aula passada a gente viu como perguntar o clima. Se você está começando aqui, depois corre lá para ver as aulas básicas, que você não vai ter problema de acompanhar essa aula. Então, 今天天气怎么样？今天天气怎么样？Perguntar do clima, né? 今天天气怎么样？A gente viu algumas possibilidades de clima. A gente viu ensolarado, a gente viu nublado, a gente viu 晴天, 阴天, a gente viu algumas opções, mas antes da gente... Vamos lá, vamos olhar essas revisões, essas opções aqui, ó. 今天天气怎么样? É assim que a gente pergunta.
今天天气怎么样? Lembra que se você tem dúvida dos tons, você pode usar a técnica do lá 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 e treina a entonação em lá 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 antes. Então, 今天天气怎么样? Lá 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 lá, lá lá lá. Primeiro tom, primeiro tom, primeiro tom, lá lá lá. Quarto tom, lá, lá lá lá. 今天天气怎么样? Aqui temos algumas opções, tá? De resposta. Olha só aqui. Vamos lá. 今天天气真好. 今天天气真好. O clima hoje está realmente bom, de verdade bom. 真好 significa isso. 今天天气真好. Todo mundo treina aí. 今天天气真好. 今天天气今天不冷不热. Esse aqui vai virar segundo tom, né? Porque o pu ele tem variação dos tons. Se você não conhece a regra de variação dos tons, corre lá na aula do Projeto Mandarim Live, a gente tem uma aula de variação dos tons. Entra na Turma do Pagode, R$ 42,00 por mês, ou R$ 1,00 por dia, e você tem acesso a todas as aulas do Projeto Mandarim Live, que vai ter uma aula explicando os tons. É baratinho. 今天不冷不热. Quer dizer que não tá frio e não tá quente, né? 冷 é frio, 热 é quente. 今天不冷不热. É assim que a gente fala em chinês. Não tá nem quente nem frio. Em português a gente fala o quente antes. Em chinês a gente fala o frio antes. São 4 formas de responder o clima quando o clima tá bom. O clima tá legal. Então, 今天天气真好. 今天不冷不热. 今天温度正好. 今天很凉爽. E aí treina isso daí. Treina a pronúncia desses 4. Eu vou seguir adiante. Qualquer dúvida, vocês reassistem a aula, treinam essa pronúncia dos 4, porque a gente tem mais coisa para ver. Tá? Então, olha só aqui. Seguindo, nós falamos, né, que tem o dia ensolarado, que é 晴天, 晴天. Nós vimos também, e aí vimos que tem o 阴天, que é o clima, na verdade é o dia nublado. O dia nublado é 阴天, 阴天, dia nublado. 晴天 é o dia limpo, ensolarado. Mas tem outras formas da gente falar do clima nublado, tá? Temos aqui, deixa eu colocar, ensolarado. Aqui temos dia nublado. Aqui seria só o adjetivo nublado. E aqui também dia nublado. Até aqui é praticamente revisão. O que chegou de novo são as variações de 阴天多云, 云天 e u. E essas formas de responder. Isso aqui é novidade também. Agora vamos entrar em descrições mais precisas. Porque você pode dizer que o clima hoje está quente, 今天很热. E você pode dizer que o clima hoje está frio, 今天很冷. Então, duas formas que você pode responder. O clima está quente, o clima está frio, 今天很热, 今天很冷. E tem a outra forma que não está nem quente nem frio, 今天不冷不热. Então, 热 é quente em chinês. 热. Muita gente tem dificuldade com esse R, mas não tenham medo. É só você fazer uma boca embolada como se você fosse fazer um J. Esse fonema do J, né? J. Só que você não vai passar o som dessa voz. Vai ser embolado mais. E aí, já, ri, ru. Esse aqui é r. Lembra também o R do inglês, né? O R do inglês, mas a gente não vai se apoiar muito no inglês. R, quer dizer quente. E frio é冷.冷, quer dizer frio. 热, 冷, 热, 冷, 热冷. E aí começaram a perguntar como é que eu digo que tá abafado? Como é que eu digo que tá muito quente? E aí essas variações eu falei, gente, eu vou fazer a parte 2 para explicar melhor isso aí. Então, vamos que vamos para essas possibilidades. Então, vamos lá. Como é que a gente fala que tá hoje quente demais? Está especialmente... Como é que um chinês diria que hoje está muito, 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 muito quente? Uma forma de você dizer é que está especialmente quente. Como é que a gente diz especial em chinês? 特别, 特别. Então, 今天特别热. 今天特别热. Você vai dizer que isso significa que está especialmente quente.
啊，特别热，今天特别热，特别热。Outra é você pode usar a mesma coisa para o frio, tá? 今天特别冷，今天特别冷，今天特别热，今天特别冷，今天特别热，特别热。Quarto tom, segundo tom, quarto tom. 特别热，特别热，特别热。啦啦啦，嗷嗷嗷，特别热，特别热。Aí temos. Aqui é especialmente quente. Aproveita e pega o especial, né? Especialmente quente. O especial serve para muita coisa. Você pode falar 特别好，它的中文特别好，它的中文特别好，quer dizer que o chinês dele é especialmente bom, está espetacularmente bom. Então, 特别好. Então, depois do 特别热, a gente pode falar outras formas de 热. Lembra que 热 é uma palavra que lembra calor, quente. E aí você vai juntar outros ideogramas para dar uma ideia mais específica de que tipo de calor é esse. Então, a gente tem como opções, tá? 炎热，炎热，炎热。热 significa quente, yen é tipo labareda. Labareda. Yen é flama, chama. Então, yen re é que tá com calor quase de uma labareda. Você encosta o corpo, a mão, perto de uma chama, né? Não chega, não encosta não, você chega perto. Né? Tem uma fogueira ali, você às vezes está tão quente que você não consegue ficar perto. Então, imagina que é isso, é um causticante, arde, extremamente quente, insuportável de quente. Tá? A gente pode, eu traduzi aqui, fui buscar as melhores traduções, é causticante, como se fosse cáustica, queimando. Né? Às vezes tem uma chama muito quente que você não consegue deixar a mão ali perto, que está cozinhando mesmo, está assando. Então, você pode descrever isso para o clima. 今天炎热，今天炎热，né? 最近炎热。Outra forma de falar é 酷热，酷热. Vamos lá de maturidade. Não vai misturar o português com o chinês, que isso não vai dar certo, não. Tá? 酷热 vai parecer que é quente de outra coisa aí. Mas esse 酷热 se fala para dizer que é tórrido, que é muito calor. 今天酷热, né? Então é tórrido. Peço maturidade para os alunos, não sei se todo mundo vai ter. Aí tem 闷热, perguntaram abafado, antecipei, mas aqui está na lista de hoje. 闷热, que significa abafado, sufocante. Né? Abafado, sufocante, a gente fala 闷热. Abafado, sufocante. Temos também 燥热, 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 que é torrando. Esse calor tá torrando, né? Tá queimando demais. Posso colocar aqui torrando. 燥热. Aí tem seco, né? Tem seco quando a gente quer falar que o clima tá seco e quente. Então, onde é seco? Brasília, longe do mar. Então, kan significa seco. Kan, você pode falar kanja, seco e quente, né? Kan significa seco. Esse seco, gente, é um adjetivo geralzão. Você pode falar para roupa secar, para algumas coisas que estão secas, fruta seca, uva passa, a gente usa isso, carne seca, a gente usa isso. Tá? Então, seco é nesse sentido. Aí temos úmido. Úmido tem duas formas de falar. Porque, até no português, a gente vai parar para pensar, tem úmido no sentido hidratado, né? Então, essa farinha foi hidratada, está molhada, está úmida, e tem umidade de outros sentidos também. Então, tem provavelmente outras formas de falar seco, mas essa daí é a principal. Mas úmido a gente pode usar duas. Duas formas, é muito comum. A primeira é shi, primeiro tom também, shi. Então as pessoas sempre falam 杭州很湿, úmido, tá? 杭州很湿, 很湿. Mas comparado com Salvador, não é. Tá? Comparado com outras cidades na China, é sim, mas aqui não. E chao também é. Chao, segundo tom, quer dizer úmido, né? Então também é úmido. E dá para você juntar os dois e fazer 潮湿, 潮湿. Então, 今天潮湿 quer dizer hoje está úmido. 今天潮湿,
潮湿. Então, essas são as possibilidades. E ainda falta o frio. O frio, falei muito do quente, mas falta do frio. E o frio eu deixei depois porque a gente vai. Ah, tem um do calor ainda. Um do calor que é. Você pode dizer que está quente. 热. Quem viu as aulas básicas, quem está na academia Guhan e assistiu a aula 7, a lição 7, sabe que tem a estrutura de você colocar um verbo mais o complemento do verbo, né? Então a gente fala 听得懂. 我听得懂, eu escuto de entender. 我听不懂, eu escuto e não entendo. Lembra dessa estrutura? A gente vai usar ela aqui. Então você tem um verbo e você vai dizer um complemento desse verbo para dizer em que sentido essa ação é feita, né? Você pode dizer um sentido direcional ou pode dizer o resultado, a consequência, o final daquele verbo. Essa estrutura também pode ser usada com adjetivo, tanto como sendo a consequência do verbo, quanto sendo ele, no caso, sendo o verbo, mas não é bem um verbo. Você vai dizer que está quente de alguma coisa. Assim como você fala, eu entendo, eu escuto de entender, eu vejo de entender, de resultado de compreensão, né? Eu olho para um livro chinês e entendo. Eu olho de entender. 我看得懂. Olho de não entender. 我看不懂. Eu enxergo de não. Eu olho para aquilo, né? E não entendo. 我看不懂. No mandarim, você pode usar um adjetivo de resultar em outra coisa. Nesse caso, quando a gente está querendo expressar que é muito calor, você pode falar que é 热的. 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 Tem uma expressão aqui, é 我满头大汗. 满头热的, esse de tá errado, é esse de daqui, tá? 热的. 我满头大汗. O que é 满头大汗? Quem sabe? Quem arrisca dizer o que é isso aí? Man é cheio, completo. Tou é cabeça. Ta é grande. E han é suor. 热得我满头大汗. Quer dizer que a cabeça está completa de suor. Né? Está quente de eu estar ensopado de suor. Então, é essa expressão. 热得我满头大汗. Essa expressão especificamente para dizer quando a pessoa está sentindo muito calor, quando o clima está muito quente. Ah, 你看今天很热，热得我满头大汗，热得他满头大汗. Você pode dizer que não necessariamente está quente, né? Ele correu, ele fez atividade física de ficar completamente cheio de suor. Você pode falar 他今天跑步的满头大汗. Ele correu até ficar completamente suado. Então, 满头大汗 seria uma chanyu que expressa você estar coberto a cabeça inteira de suor. Ah, e aí você pode usar essa estrutura para qualquer outro adjetivo. Ah, hoje está frio, né? Você vai dizer, hoje está frio, 今天冷的. Tá frio de quê? Aí você pode dizer, de congelar o meu dedo. Tá frio de o suor cai no chão e congela, né? Será que existe esse tipo de frio? Tem lá em Harbin, tem. Então, você pode usar essa expressão. Vou colocar aqui o pinyin. 热的我满头大汗. Beleza? Então, essa estrutura é muito, 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 muito útil. Mas é isso, tem a opção de usar um adjetivo com o the para expressar de que está quente. Quente a que nível? Frio a que nível? Tá? Isso daí é uma opção gramatical para vocês. Para dizer que está muito frio, congelante, a gente diz tom. Tom é congelado, tá? Tom. Lan é frio. Pin é gelado. E tom é congelado. Não confundir esses três, tá? Vamos lá. Lan quer dizer frio. Lan. 今天很冷. Hoje está muito frio. 这个很冷. Quando a gente está falando de clima. Quando a gente está falando de temperatura de algo que você encostar, isso aqui está muito gelado, essa comida está gelada, essa coisa está gelada, a gente não fala lan, lan. A gente fala pin, tá? Pin de gelo. Pin. O tom é congelado mesmo, duro. Então, quando é que a gente vai usar tom? Tom é o picolé, tá congelado. O frango congelado, a comida congelada é tom shui. Ou tom, né? Tom. Então, quando você quer dizer que está muito frio o clima, você vai dizer que está congelante. 冻死我了. 冻死我了. Eles usam essa expressão. Deixa eu colocar aqui.
frio, gelado, congelado. Vamos colocar assim. Então,冻死我了 para dizer que está muito frio. E aí tem outra gramática interessante, que é para dizer que tem dois adjetivos ao mesmo tempo. Então, tá frio e tá molhado, um dia chuvoso, que tá chovendo muito e tá congelante, você não quer sair de casa, não quer pegar chuva, sei lá, tá fazendo 5 graus e chovendo. Hangzhou tem esses climas às vezes. Como é que você quer dizer que tem os dois adjetivos, né? Tá molhado, o clima esses dias está molhado e tá frio, está gelado. E, e você poderia dizer, né? 今天冷也潮, né? 今天冷也潮. Como é que fala úmido? 潮. 今天很冷也很潮. Mas existe uma estrutura de chinês para você dar dois adjetivos mais fácil, que é yo, né? Quarto tom. Yo, yo, yo. Não esqueçam que é quarto tom. Yo. Então, tem que falar no quarto tom. Yo冷又潮. 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 Quer dizer que tá quente e úmido. Dois adjetivos de uma vez. 今天天气又冷又潮. 又冷又潮. Você quer dizer que o clima é quente e úmido. 又热又潮. Ou então 又热又湿. Você quer dizer que o clima da sua cidade é quente e seco. 又热又干. Né? Você mora lá no interior do Piauí, Picos. Aí você fala, ah, 那边的天气又热又干. Beleza? E aí, vamos para os ventos. Os ventos. Vento em chinês é feng, feng, feng. Todo mundo repete feng, feng, feng. Aí temos o verbo ventar. Ventar é guá feng, 今天刮风, guá feng, guá feng. Brisa. Brisa é vento pequeno. Micro em chinês é wei. Wei, primeiro tom. Wei, wei feng, wei feng. Vamos colocar aqui que vocês vão anotando. Então aqui é vento, ventar, brisa. Vento grande, ventania é tá feng, tá feng. Ventão, vou colocar aqui ventão. Em português eu acho que a gente. A ventania, ventania. Aumentativo de vento. Aí tem tufão. Taifeng é tufão. A palavra até é parecida. E o tornado, que aí a palavra é parecida, tanto eles não se separam o que é um ciclone, o que é um tornado, o que é um furacão. É Juan. Juan. Juan é redemoinho, é espiral, tá? Juanfeng. Juanfeng. Ou Long Juanfeng. Long Juanfeng. Que Long é dragão. É um dragão espiral de vento, né? Long Juanfeng. Esse daqui é tornado, ciclone. Aqui também. Tornado, ciclone, é a mesma coisa. Vai depender de região e tal. Então, e aí você pode colocar o n. A gente aprendeu que o n é para você devolver a pergunta, né? Você pergunta assim, ni hao ma? Aí a pessoa responde, wo hen hao, ni ne. Mas o n tem outras funções. Ele serve como uma interjeição que a gente coloca no final da frase e dá alguns significados. Ele pode dizer para uma ação que está acontecendo. Ah, é igual o zai, não é da mesma forma. Ele tem um sentido um pouco diferente. Você não diz assim, zai guá feng, zai guá feng. A gente diz, zai guá feng. Dá para falar zai guá feng, mas quando você quer dizer, por exemplo, uma interjeição, ah, tá ventando lá fora. A gente diz, wai mian guá feng ne. A gente fala assim, wai mian é lado de fora. Wai mian guá feng ne. Esse ne, nesse contexto, é nesse momento está ventando. Então você entrou em casa, passou por uma ventania, quase levou seu guarda-chuva. Você pode dizer, wai mian guá feng ne, para a pessoa que está dentro, né? Dá para dizer que está chovendo agora, wai mian xia yu ne. Wai mian xia yu ne. Esse ne dá a ideia dessa ação contínua. É um uso diferente porque a gente
costuma aprender. Fica aí a dica, tem essa função também. 外面刮风呢? Você pode usar também 外面下雨呢? 他们在上课呢? Tá? Dá para usar assim. Então, essas são as gramáticas que eu pensei em fazer. Tem mais alguma? Não tem. Então, eu trouxe aqui, ó, esse n, um ponto gramatical interessante, que poucos professores ensinam. Outra gramática é esse do yo, que eu acho muito interessante. Também, quem está ali no HSK 1, 2, às vezes não viu. Isso daí mais avançado, mas esqueçam isso, já pode usar, já sabe. Toda vez que vocês aprenderem um adjetivo, vocês podem usar. Como eu falei aqui da roupa, aquela pessoa. E esse the aqui também é uma outra gramática útil. Olha só, a aula de clima hoje trouxe 3 gramáticas relevantes para vocês. E eu acho que eu estou gostando muito desse formato que eu estou fazendo agora, que trouxe um tema com vocabulário e a gente aplica com gramática junto. Vocês aprendem, eu estou fazendo uma leitura diversa aqui, vocês conseguem treinar os tons também. Então eu acho que a aula ficou bem completa, assim. Não era só clima que a gente está aprendendo, está treinando tudo, né? Como é relampejar, aquele meme relampeguear, relampeguear. 闪电 闪电 é relâmpago, tá? 闪电 raio, relâmpago, nesse caso em chinês não tem diferença. Relâmpago, né? Então aqui é trovão. Trovejar, lei e 闪电. Então você pode dizer assim, tá assustador lá fora está trovejando, está realmente assustador. Uai, minha, tá lei呢, 真恐怖. 真, a gente viu realmente, 恐怖, 恐怖 é terror. Então aqui é aterrorizante, né? Como é terror? Terror mesmo, terror. Filme de terror. 恐怖电影. 恐怖电影. Né? Então, why? Why, minha? 打雷呢? 真恐怖. E é isso. Ficou faltando alguma coisa sobre clima, gente? Eu falei nevar no passado, né? Xue. Tem tempestade de neve, que é 暴风雪. Tem vento também, né? 暴风. Existe 暴风雨. Eu falei que 暴雨 era tempestade. 暴雨. Existe 暴风雨, que é tempestade com vento. E tem 暴风雪, que é tempestade de neve. Mas eu acho que a gente, no Brasil, não me lembro de ter uma tempestade de neve. Isso aí é um vocabulário muito específico. Para quem vier para a China, for para Harbin, escutar tempestade de neve é muito azar. Então, é isso. Bom, gente, por hoje eu acho que é isso. Aprendemos gramática, olha só. 3 gramáticas interessantíssimas. Revisamos o vocabulário da aula passada, aprendemos a responder o clima. Junta a aula passada com essa, é só treinar. Só treinar. Galera que entrou aí, plano trimestral, que entrou aí no Turma do Pagode, quem tem acesso às Mandarim Lives, aproveita, faz esses estudos complementares. Vocês seguem o livro, o curso completo, você tem o livro, você vai seguindo passo a passo, o cronograma, mas sempre que puder, tiver um tempo, eu quero aprender hoje, pega umas aulas dessa e revisa, estuda e aprende e vai procurar vocabulário. Depois de uma aula dessas aí, vocês têm que assistir a previsão do tempo em chinês. Valeu? 谢谢大家，我们下次见，拜拜。